Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, que dia, que dia. Deixei tudo alertado para vocês das possibilidades, das movimentações desse mercado e graças a Deus hoje mais um dia aí, mais um pregão, onde a disciplina reinou. Isso que me fez seguir o plano, isso que me garantiu ter um resultado no fechamento do meu dia positivo. Vou ser bem sincero para vocês, um pouco frustrado eu termino o pregão de hoje, mas graças a Deus, dentro do plano, extremamente positivo ali, um trade de mais de 800 pontos, tá? Vou explicar tudo aqui para vocês e vamos aqui aprender um pouco mais. Para você que quer dar esse passo a mais, tirar dúvidas ali muito mais específicas comigo, diretamente comigo, acompanhar um pouco do nosso trabalho ali diariamente ao vivo, te convido para estar junto com a gente na sala ao vivo todos os dias ali de segunda a sexta, das 9 até por volta das 11 ali, graças a Deus o horário americano voltou ao normal, né, das 10h30, então a gente já está conseguindo extrair as operações bem antes do movimento, bem antes das 12 horas. Então nós estamos terminando ali muito mais rápido pela volatilidade que o mercado está entregando. Primeiro, pelas suas aberturas. Segundo, à vista e, claro, o americano. Então, vem conhecer um pouco, o link está na descrição desse vídeo, você preenche o formulário, eu entro em contato com você e nós vamos estudar juntos, fechou? Ontem eu deixei aqui para vocês, o mercado está lateral. Mercado em lateralização você tem que ter muita atenção. E aí, numa lateralização, a ideia é manipular um lado para ir para o oposto. E aí você tem que esperar acontecer algum dos dois movimentos. Minha ideia central era aguardar. Eu, por mais que eu goste de observar o gráfico olhando o dia anterior, meu foco principal é o dia atual para operar, tá? Claro que eu alinhei aqui a abertura com essa manipulação, a ideia é de 100% seguir na ponta compradora. Foi dito e feito, tá? Foi o que realmente o mercado fez. Nem vou bater muito na tecla do pregão de ontem, porque eu nem usei a referência de ontem, usei somente a referência de hoje. E o principal, no gráfico de 1 minuto. Então, vou aqui direto para o gráfico de 1 minuto, tá? Já identificado e falado sobre a abertura, sobre a manipulação. Vou ficar com essa referência aqui direto do gráfico de 1 minuto, tá ok? Foi esse o trade que eu acabei pegando. Foi uma operação aqui de 800 pontos, ela até andou um pouco mais, tá? Não vou negar para vocês. Só que o seguinte, prestem atenção de uma forma muito objetiva. O que eu acabei fazendo para justificar essa minha operação? Estava muito afim da ponta compradora, o mercado já não abriu, né, e não conseguiu entregar uma lateralizaçãozinha, ele simplesmente abriu para baixo, depois devolveu em linha reta. Você tem que esperar uma movimentação de manipulação. Minha ideia foi observar a abertura, observei a abertura, vi esse movimento agressivo. Como veio de uma manipulação do fechamento de ontem, a minha mais pura marcação foi essa base. E essa base ela estava nos 50%, tá? Só que existe um cenário aqui. Que cenário foi esse? O preço não executou nos seus 50% e o fato de não ter executado e continuado a alta validou para mim essa região, repito, essa região aqui de liquidez. Esse post tá até lá no meu Instagram, dá uma conferida lá, tá lá a minha operação, tá aí obviamente a minha frustração com esse movimento. Eu vi o preço voltando depois de ter conseguido continuar a alta aqui, não consegui essa venda, tá? Achei até um pouco agressiva essa tentativa vendedora. Tinha uma marcação de order block dos 5 minutos lá, no pregão de ontem, mas acabei não justificando essa operação pelo simples fato de ser, em tese, um contra-tendência. E eu estava esperando pelo menos uma microestrutura. Até falei com o pessoal lá que aqui existia uma possibilidade real de movimentação, de certa forma, interessante, tá? Desse movimento aqui conhecido como uma deriva. O preço vai perdendo a sua força. Só que eu tenho uma oportunidade de subir comprado e o meu principal ponto e alvo era a máxima de ontem. Já que o mercado saiu de uma manipulação de um fundo, num cenário de lateralização, a ideia é ir para a ponta oposta. O que eu fiz? Eu aguardei. O preço veio nessa região aqui, ele até travou, tá? Eu até deixei minha ordem plotada, cravou aqui. Nem tomei calor, o mercado já me executou e já virou aqui meu alvo inicial. Vou deixar bem claro aqui para vocês. O meu alvo inicial era a máxima do dia de hoje. Por quê? Que eu acabei de falar com vocês. Eu prefiro operar o dia
atual para justificar as minhas operações. Quando o preço já foi chegando, já tinha andado ali praticamente 1000 pontos dessa operação, eu falei, eu vou me proteger, porque chegou aqui, ele pode dar uma volatilidade, dar uma corrigida, porque esse movimento foi muito agressivo, são 900 pontos praticamente em linha reta, não vou deixar também voltar muito na minha cara, até ponto porque ele também já tinha dado esse belíssimo movimento. Acabei me protegendo, saí fechado aqui com 800 pontos, o preço deu uma corrigida. Se você analisar, isso daqui é uma volta perfeita num IFVG dos 5 minutos. É uma volta perfeita nessa troca de polaridade aqui que o preço tinha deixado, tá? Muitos que confirmam isso aqui como um choque, mas toma cuidado porque não rompeu a estrutura principal, rompeu um choque interno. Choque interno, a movimentação tem que ser rápida. Choque interno não é para você ficar pegando operação depois que ela não confirma a sua estrutura de continuidade, tá ok? Prestem atenção nisso. E eu acabei saindo o preço aí, veio minha frustração, tá? O trader é um eterno insatisfeito, né? Não tem jeito. O mercado foi no alvo técnico, que era onde eu imaginava a minha operação. O dobro do meu trade ali, acabou andando 2.000 pontos praticamente em linha reta, com uma correçãozinha até de certa forma falha, tá? E aí praticamente 3.000 pontos, dá uma dorzinha depois que você olha o gráfico pronto, né? Mas graças a Deus, resultado positivo, resultado na mão, e não vou também ficar aqui choramingando, porque nem preciso. E aí foi isso, esse movimento lá na máxima, difícil, tá? Difícil, porque é subida em linha reta, movimento muito agressivo, você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu até conversei com um aluno aqui agora na parte da tarde, estava falando com ele sobre esse cenário aqui, que isso aqui pode ser bem interessante para observar, esse padrão de alargamento. O preço rompeu, mas não se sustentou e voltou. Felipe, mas você está pegando 2 dias para operar o super quarto amanhã? Sim, é importante você observar e saber disso, tá? Mas se você, assim como eu, gosta de analisar, gosta de estudar, mas no final das contas prioriza somente o movimento do dia anterior e muito mais o dia atual para operar, então tá aqui a sua movimentação, tá? Vou deixar essa marcação porque para mim esse ponto aqui é extremamente importante. Quando você observar na abertura de amanhã, se aqui existir uma manipulação, isso aqui vai ser perfeito para continuar alta, tá? Uma vez que o preço já possivelmente manipulou esses 2 fundinhos aqui internos, pode gerar logo na abertura uma ideia de continuação na ponta compradora e ser bem mais agressiva, tá? Então prestem atenção. Sempre gosto de falar e deixo bem claro aqui. Sou fã de movimentos onde o preço faz a falha, a tal famosa falha de continuidade com uma deriva, tá? Então aqui aconteceu esse movimento, ele deu um up, travou, não teve forças para subir, falhou e deu esse movimento de queda aqui no finalzinho na parte da tarde, tá? Então isso aqui pode ser relevante também. O que você pode observar então? Quero vender, Filipão. Espero uma microestrutura, principalmente do gráfico de 1 minuto nessa região. Quero comprar, Filipão, esse rompimento aqui. E talvez esse rompimento aqui tem que ser rápido, tá? Para justificar a sua operação. Não entendi. Assim, ó, o preço já abre com gap e esse gap talvez já venha com uma força agressiva para induzir muita gente para vender e aí o preço avançar com uma certa agressão. Amanhã é super quarta, é o dia que o mercado tende a ter maior volatilidade para justificar a sua boa operação. Eu nem vou falar muito sobre o dólar aqui não, tá? Falei sobre esse movimento de fechamento aqui, o preço caiu, travou, uma lateralização, a mesma coisa do índice, só que numa amplitude menor. O índice fez uma amplitude agressiva, o dólar fez uma amplitude curta. O que você vai observar nisso daqui? Justificativa de entrada a partir da manipulação. Para os corajosos de plantão, o trade já tem que ser na abertura, já clica, aceita o risco e vai embora. Para os cautelosos de plantão, aí você ficou de fora, infelizmente, porque o preço confirmou a manipulação, entregou um movimento agressivo e não voltou. Ah, mas ele voltou aqui. Cuidado com essas voltinhas de movimento muito intenso, tá? Porque isso, infelizmente, quando dá muito certo, dá muito certo. Mas essas microestruturas, pela volatilidade que o mercado se encontra, às vezes tem que pagar com stop um pouco muito mais caro do que o convencional, tá? E aí a gente se esconde atrás da operação, da estrutura, porque eu tenho coragem de analisar, de justificar que eu deveria ter entrado, mas pelo simples fato do stop estar caro, às vezes eu não clico. E isso mina a gente no longo prazo, tá? Então toma muito cuidado quanto a isso. Eu vou ser bem sincero, para mim o dia de hoje no dólar foi um dia bem complicado,
Porque esse movimento aqui foi bem agressivo. Lembra que eu falei que o meu melhor trade lá no índice não foi após o mercado corrigir nos seus 50%? Aqui você tem uma estrutura, não existiu correção e o mercado continuou caindo. Não existiu correção e o mercado continuou caindo. Até que o mercado confirmou aqui a estrutura com correção nos seus 50% do dia de hoje. Então o que você pode observar aqui? Você fala assim, opa, já estou entendendo que aqui tem uma região que pode ser manipulada e de fato foi manipulada. Por quê? Porque o mercado está caindo. Se o mercado está caindo, eu vou priorizar essa referência de manipular um topinho para continuar a queda. Se eu sou corajoso de plantão do jeito que eu acabei de falar com vocês para um trade de abertura, aqui você também devia ter clicado, colocado o stop aqui logo atrás dessa região e alvo técnico aqui na mínima do pregão, você pegou um belo de um movimento. Se você é cauteloso e talvez, não vou falar que é medroso, tá? Porque eu acho que não é esse o ponto aqui no mercado. Tem um perfil que gosta de esperar um pouco mais, infelizmente nós ficamos de fora. Tem quem use essas microestruturas aqui, e eu estou trabalhando isso com um aluno lá bem bastante, tá? Esses movimentos de continuidade depois que ele inverte um choque mais agressivo, só que isso aí depende muito da sua forma de executar, o seu perfil. Eu estou mostrando algumas possibilidades, sim, é mais agressivo, sim, é mais ousado, sim, mas quando você enxerga oportunidades que você consegue atrelar a sua entrada com risco baixo e visualiza um potencial alvo objetivo ali, minimamente 3 vezes o tamanho do seu risco, cara, eu não te julgo, tem que executar. Então, essa é a sua operação, essa é a sua oportunidade. Pô, Felipe, mas eu quis esperar o preço, ver se ele ia voltar para justificar uma entrada. Beleza. O que você observaria? Novamente, nova estrutura. A partir dessa nova estrutura eu vou analisar onde tem uma indução e a partir dessa indução uma oportunidade. O horário aqui para mim já matou toda a leitura, tá? Por quê? Qual que seria aqui a entrada? A entrada seria essa. O preço caiu, fez esse movimento e pum, devolução em V. Você vai entrar numa devolução em V, muito mais cuidado, tá? Não, Felipe, eu vou esperar e vou tentar nessa situação aqui a justificativa de um trade mais cauteloso, assim como você explicou. Não tem microestrutura. O preço foi lá, manipulou uma vez, mas esse topinho também não viu uma microestrutura e o pregão acabou fechando. Então, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Às vezes é muito fácil você chegar aqui e justificar uma operação onde você mesmo não teria coragem de executar. Então, olha só, destrinchei todo o pregão de hoje, mostrei para você um pouco da referência que o mercado entregou e você só precisa ter a análise e o cuidado de ser 100% sincero. Onde você executaria a sua entrada? Independente de onde você executaria a sua entrada, você fez isso? Porque o gráfico pronto, todo mundo é rei, todo mundo é rico, todo mundo tem clareza do que deveria ter sido feito, mas na hora do vamos ver, se desespera, não faz a leitura correta. Então me ajuda a te ajudar e bato muito nessa tecla porque eu já fui esse cara, explico muito sobre isso porque eu sei muito bem como é que é isso. Ser rei no gráfico fechado, ser rei de planilha, ser rei na leitura depois que o mercado já confirmou todo o movimento e no final das contas o dinheiro nunca está materializado na minha mão. Me ajuda aí. No mais é isso. Paciência, atenção. Amanhã super quarto, o dólar segue tendência de baixa. Isso aqui já é uma bela movimentação de manipulação, expectativa de continuidade, tá? Vamos analisar esse movimento e ter paciência. Se deixar uma bela oportunidade, segue o fluxo. Se não deixar, respira, não pira e vambora. Quando o mercado confirmar um trade, claro, tá com risco baixo, tá com potencial retorno interessante, mete marcha sem medo. No mais, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!